O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, veio a Embu das Artes prestar solidariedade a Geraldo Cruz. Geraldo Cruz foi o único vereador não afastado aqui em Embu das Artes. Foram afastados 18 vereadores por corrupção. Geraldo Cruz está recebendo diversas ameaças, inclusive de morte. Vamos acompanhar a visita de Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Embu das Artes. A visita de Lula a Embu das Artes, na Grande São Paulo, começou às 4h30 desta quinta-feira com uma coletiva à imprensa e uma homenagem dos artistas do Embu. À noite, aconteceu o Jantar das Estrelas no Recanto Gaúcho, cuja renda foi revertida para o partido. O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, veio ao Embu prestigiar e se solidarizar também ao Geraldo Cruz, o único vereador que permaneceu no cargo, visto que os outros 18 vereadores foram suspensos, né, por causa de corrupção na Câmara Municipal. Lula, o que representa o Geraldo Cruz neste momento para o PT? Olha, eu acredito que todos nós, todos os partidos políticos, não apenas o PT, devemos ter orgulho de políticos que agem como o Geraldo, porque o Geraldo, na verdade, ele simboliza um pouco a ética desse país, ou seja, não é possível fazer política praticando a malversação no patrimônio público, não é possível fazer política traindo os discursos que se fez durante a campanha ou traindo o programa. E eu acho que o Geraldo é uma esperança, efetivamente, para o delicada, e nós precisamos fazer muito esforço para que a gente possa recuperar a capacidade produtiva desse país, acreditar nos investimentos para o pequeno e médio empresário, acreditar numa política agrícola que privilegie o pequeno e médio produtor, que a gente faça a reforma agrária, que a gente deixe de pagar tantos juros e invista para diminuir a fome, para tirar crianças de rua. Depois nós temos as eleições de 2000, em que será um alicerce muito importante para as eleições de 2002. Somente a partir daí é que nós então deveríamos pensar 2002. Tá? Eu acho que ficar antecipando o processo eleitoral em 3 anos, eu acho que é uma coisa descabida no momento em que o povo brasileiro precisa mais de feijão do que de eleição. Lula, agora à tarde, no programa Livre do SBT, o Ratinho foi perguntaram ao Ratinho o que ele acha do Lula. E o Ratinho disse o seguinte, que ele gosta muito do Lula. O Ratinho disse gostar do Lula, o Lula é um homem do povo, um homem que conhece realmente a fome e a miséria, mas que ele não gosta do PT. E disse mais, Lula, que o PT atrapalha o Lula, disse o Ratinho agora à tarde. O que você acha disso, Lula? Veja, eu tenho conversado algumas vezes com o meu companheiro Ratinho. Eu acho o Ratinho uma pessoa importante na cultura nacional. Tem gente que não gosta do Ratinho porque uma pessoa do povo chegar onde ele chegou causa inveja, causa ciúmes. Então, o Ratinho é uma pessoa que fala aquilo que ele acredita. Na verdade, o programa do Ratinho não é um programa para o povo. Na verdade, é um programa feito pelo próprio povo, porque o povo participa ativamente. Eu acho que o Ratinho ainda tem alguns equívocos com relação ao PT. Ele tem equívocos com relação a Marta Suplicy. Possivelmente porque durante esses anos todos esses anos se tentou criar uma imagem negativa do PT e as pessoas muitas vezes assimilam essa imagem negativa. Mas eu estou, inclusive, para ver se nos próximos 15 dias eu vou almoçar com o Ratinho outra vez, porque lá ficou uma boa rabada, se toma um bom vinho e uma cachaçinha, e eu vou tentando mostrar para o Ratinho que ele está equivocado com relação ao PT. Lógico que a gente tem que admitir que é democrático, uma pessoa não precisa gostar de todo mundo, ninguém precisa gostar de mim. As pessoas podem serem boas e não gostarem de mim, não tem nenhum problema. Mas eu acho que o Ratinho está equivocado com relação ao PT e eu pretendo conversar muito com o Ratinho. O Ratinho é uma pessoa que pode contribuir muito, sabe, para a gente tentar conscientizar a sociedade brasileira, tentar fazer com que mulheres e homens, pobres, adolescentes, possam ter consciência do que está acontecendo nesse país, possam ter consciência do mau caratismo de uma grande parte da classe política. Sobre a abertura dos postos que ele está fazendo no Nordeste, Lula, o que você acha? Olha, eu já falei para o Ratinho, já tive a oportunidade de conversar com o Ratinho. Simbolicamente é uma coisa muito importante. Veja, não será os postos artesianos que vai resolver o problema
da água no Nordeste, porque não dá para você fazer irrigação com poço artesiano. Você pode irrigar uma micropropriedade, mas se você quiser fazer uma irrigação para produção em grande escala, não dá. Você precisa efetivamente trazer água do rio, e aí você tem que fazer barragem, você tem que fazer cacimbas. Mas eu acho que o que o Ratinho está provando é o seguinte, é que se o governo tivesse o mínimo de vontade, o povo não precisaria andar 18 léguas para pegar uma lata d'água. Eu vou lhe contar uma história. Eu estava em 93 em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu fui visitar a Petrobras, e o gerente da Petrobras me dizia o seguinte, olha Lula, nós perfuramos poços aqui com 340 mil litros de água de vazão por hora. E nós oferecemos esses poços para o governo. O governo só tem que comprar bomba, nós instalamos a bomba e fica para o povo. Pelo fato do governo não dar dinheiro para comprar a bomba, eles são obrigados a tamponar o poço outra vez e o povo fica sem água. Então o Ratinho está mostrando um exemplo. É possível a gente minimizar. Se em cada cidade tivesse um ou mais poços artesianos que garantisse água potável para as pessoas, já era um sofrimento menor. Se você pudesse incentivar poços em pequenas propriedades, seria dois sofrimentos a menos para o povo nordestino. Então eu acho importante esse exemplo que o Ratinho está dando. Agora, terminando, Lula, Antônio Carlos Magalhães. O seu encontro com Antônio Carlos foi criticadíssimo, né? Agora, Lula, o medo é o seguinte, que você siga o mesmo caminho do Fernando Henrique Cardoso. Era essa a apreensão de todo mundo. Como é que você explica isso, Lula? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 1993, eu apresentei no Brasil pela primeira vez um projeto de política de segurança alimentar. No dia 6 de março de 93, eu entreguei ao presidente Itamar Franco um projeto de política de segurança alimentar que resultou na campanha da fome, coordenada pelo Betinho, que você ouviu falar. Quando o Fernando Henrique Cardoso toma posse, ele acaba com o Conceia, né, coordenado pelo Betinho, e ele cria a Comunidade Solidária, presidida pela sua mulher, a dona Ruth Cardoso. Bom, de lá para cá, pouco tem se falado em fome. Veja, o PT falar em fome não é novidade, porque nós nascemos para combater a fome. Então, eu resolvi convidar o ACM para transformar a fome de um problema social num problema político. E ninguém melhor para polemizar do que o ACM. Imagina você que se eu tivesse convidado o Vicentinho para debater a fome, nem o Jornal do PT iria cobrir, porque não haveria interesse nenhum. Eu e o Vicentinho falamos a mesma coisa, né? Eu digo sempre assim, imagina você se eu vou andando na rua e um cachorro late para mim, e você é jornalista, está perto. Você não vai nem mandar ligar a câmera, porque é coisa mais normal um cachorro latir. Agora, se eu parar e morder o cachorro, você vai filmar e vai ser manchete na televisão. Então, eu tinha que chamar alguém que pudesse polemizar, alguém que fosse do outro lado, alguém que é responsável, direto e indiretamente, por parte da fome nesse país, alguém que faz parte da elite. E na hora que o Antônio Carlos Magalhães fala de fome, ao invés de eu ficar dizendo que é mentira, eu quero provar se é verdade. Como é que eu provo? Ora, ele é presidente do Senado e do Congresso, portanto, tem 54 projetos que tratam da fome no Congresso Nacional, dos quais 22 são importantes, ele pode colocar em caráter de urgência para votar, né? Ele pode aprovar agora um Conselho Nacional de Combate à Fome para gerenciar todo o dinheiro que cuida da pobreza, para tirar da mão do governo e colocar na mão da sociedade. Ele pode aprovar o chamado orçamento social. Ao invés de ficar começando a discutir o orçamento pelo dinheiro das Forças Armadas, vamos começar a discutir o dinheiro, sabe, para combater a fome. Vamos tirar o primeiro quinhão do orçamento para combater a fome. O que sobrar, se sobrar dinheiro para levar comida para a casa do presidente, sabe, tudo bem. Se não sobrar, paciência. O que não dá é para deixar o povo com fome. E o ACM pode ajudar a aprovar isso. Ora, se ele não aprovar, pelo menos vai ficar desmascarado, porque ele não está falando a verdade quando fala de fome. E mais ainda, viu, eu apresentei no debate uma proposta de nós taxarmos em 10% o 1% da família mais rica do Brasil. Você sabe que no Brasil, 400 mil famílias detêm 53% de toda a riqueza nacional. Se nós taxarmos essas 400 mil famílias em 10%, dividido em 5 anos, portanto 2% ao ano, o valor patrimonial dessas pessoas, nós arrecadaremos 100 milhões de reais. 100 bilhões. Com 100 bilhões, a ideia é pegar 50 bilhões,
aplicar no desenvolvimento, investindo na agricultura, na pequena e média empresa, no turismo, em todo o setor de serviços. E o outro 100 bilhões, 50 bilhões é para você investir em Bolsa Escola, para você investir em Banco do Povo. Você sabe que o Banco do Brasil deveria ser transformado numa espécie de Banco do Povo. Se um trabalhador desempregado quer comprar uma carrocinha para vender cachorro-quente e custa R$500, ele não tem onde pegar esse dinheiro. Ele nem consegue entrar no Banco do Brasil, muito menos no Bradesco ou no Itaú. Então, o que a gente quer? Transformar o Banco do Brasil num banco que tenha uma parcela de investimento para essa gente que quer montar uma locadora, que quer montar uma tinturaria, que quer montar um instituto de beleza, que quer montar, sabe, alguma coisa para iniciar uma vida profissional mais decente e mais digna. Né? Então, o debate foi muito importante. Eu agora estou pensando em fazer um novo desafio. O Banco Mundial falou em fome também. Não sei se você está lembrado, o Banco Mundial falou... Então, nós vamos chamar o Stanley Fischer do Banco Mundial para discutir a fome. E como é que a gente pode pressionar o Banco Mundial? Bom, o FMI, ele pode pegar metade dos juros que o governo brasileiro paga para eles, ao invés de levar para os banqueiros internacionais, reinvestir aqui dentro no setor produtivo. Ah, o Banco Mundial também falou em fome, ótimo. Ao invés de ficar criticando, vamos chamar o Banco Mundial e falar o seguinte, olha, todo empréstimo que você fizer para o Brasil, 30% tem que ser para combater a fome. É assim que a gente tem que fazer política, ou seja, é com coisa propositiva, é partindo por cima, para cima dos adversários, não tendo medo de fazer debate. Eu vou terminar dizendo o seguinte, em 1978, você devia ser bem menino, quando se começou a falar de abertura política nesse país, eu um belo dia falei, eu vou ser desaforado, sabe? Eu fui conversar com o Petrônio Portela e fui levar um documento. Naquela época era a coisa mais horrorosa de conversar com o Petrônio Portela, eu fui. Quando eu fiz a primeira greve em 78, o presidente da Fiesp em São Paulo era o Luiz Eulalio Bueno Vidigal. Ele foi no comando do 3º Exército se queixar da greve. Normalmente, no comando do 2º Exército aqui em São Paulo. Normalmente o dirigente sindical tinha medo do Exército porque a gente tinha sido torturado. O que eu fiz? Eu vi no jornal. O presidente da Fiesp conversa com o comandante do 2º Exército, que era o general Dilermando Monteiro. Sabe o que eu fiz? Peguei o telefone e falei, general, o senhor ouviu o empresário hoje de manhã, eu quero falar com o senhor. E fui lá no quartel, ali no Ibirapuera, conversar com o comandante. Conversei 3 horas. Eu fui dizer por que a gente estava fazendo greve. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu faço política de cabeça erguida. Eu não tenho nenhum problema de debater com o ACM, com o Fernando Henrique Cardoso. Do jeito que eu entro de cabeça erguida, eu saio. Porque na minha cabeça não existe essa história de que todo homem tem um preço. Tem preço quem não tem vergonha, quem não tem decência, quem não tem ética e quem não tem autoestima. Minha mãe morreu analfabeta. Minha mãe dizia sempre para os 8 filhos dela, meus filhos, vocês podem perder tudo. Agora, pelo amor de Deus, não percam o direito de andar de cabeça erguida. E isso eu não perco jamais. Muito obrigado, Lula, pelas suas palavras. Marcos Rossi para o canal 52, Rede Brasil de Televisão. Aqui é o Recanto Gaúcho e eu estou aqui com o Roberto do Recanto. Roberto, você é presidente da Associação Comercial. Como é que você está vendo esse lado neste momento difícil que nós estamos enfrentando, Roberto? Lamentavelmente, eu nunca esperava, ao longo dos anos que se passaram, a coisa ficou cada vez pior. E hoje nós encontramos um quadro negro, um quadro que eu costumo definir da seguinte situação. Eu convivo na Associação Comercial há 5 anos e meio, sou presidente, e tenho hoje um quadro extremamente negativo, porque praticamente 70% a 80% das empresas, se considerarmos e fazermos uma comparação com um hospital, elas estão doentes. De 20% a 25% estão num quadro, evidentemente, no leito comum dentro do hospital. De 25% a 50%, infelizmente, já estão numa semi-UTI. E de 70% a 80% estão numa UTI, com possibilidade regressiva de quase 0%. Isso é um quadro ruim, porque na verdade as empresas, podemos chamá-las de galinhas, são elas que na verdade botam o ovo. Desse ovo a gente tira na verdade os empregos, que é a dignidade humana. E
tiramos a receita para uma sobrevivência de qualquer cidade, de qualquer sociedade também. Infelizmente, lamentavelmente, os nossos governantes, com essas taxas abusivas de juros, não têm acordado para isso, porque isso é o maior crime que pode se cometer com uma sociedade. Roberto, você como comerciante, como, digamos, uma pessoa interessada na nossa região, como é que você vê o quadro político? Quais são as suas perspectivas agora para a política local? Bem, veja o seguinte, eu sou um político, posso chamar de 80 dias. 80 dias porque até então eu sempre esteve à frente de uma associação comercial, lutando evidentemente para que o quadro não afetasse tanto quanto está afetando as empresas. Mas as coisas foram se esbarrando aqui, se esbarrando ali, e eu acabei declinando, evidentemente, um novo grande desafio da minha vida e um rumo diferente. Mas eu aceito, inclusive, as palavras do Lula. Eu acho que hoje a sociedade tem que ser participativa. Ela pode não gostar do político A, político B, mas ela tem que ser política, toda e qualquer pessoa, porque só assim, na verdade, nós vamos ter infiltração de pessoas melhores, defendendo, evidentemente, o que é uma sociedade justa, onde, na verdade, não é justo que alguém fique dono de 3/4 do mar e, na verdade, se disputa por 1/4 a maioria das pessoas. Roberto, você é um empresário e está aqui encontrando as dificuldades do momento econômico. E hoje você está recebendo aqui um líder, né? Um líder dos trabalhadores, que é o Lula. E aqui existem hoje mais de 1000 pessoas reunidas para receber o Lula. Como é que você vê a visita do Lula hoje aqui? Olha, a grande imprensa, podemos chamar assim, ela fez, na verdade, e consegue fazer isso, não só com o Lula, com qualquer outra pessoa, uma situação irreal. Eu hoje, pela primeira vez na minha vida, tive a oportunidade de estar conversando com ele, lado a lado, e, na verdade, eu hoje tenho uma definição diferente do Lula. O Lula, para mim, hoje passou a ser, no meu conceito, uma pessoa de valor. Por quê? Porque é uma pessoa que eu sei perfeitamente que ela vem lutando, mas não é tudo aquilo que a imprensa detonou em cima dele, com péssimas qualidades, não. Ele é uma pessoa que tem, crê em Deus, ele tem uma família constituída, ele pensa nos filhos dele, pensa nos filhos dos outros também. Então ele passou a ter o meu apreço. Para nós, em Boense, hoje é um dia especial por ter, na verdade, a presença desse líder, que queira sim, queira não, ele é uma pessoa, uma força representativa de uma sociedade desigual. Dr. José Ricardo Abufares é advogado, está aqui ao meu lado, é um morador de São Lourenço de muitos anos e luta pela defesa da cidadania, dos adolescentes, também participa da imprensa escrita, que é o jornal Cidades da Serra. E eu pergunto a ele nesse momento, Dr. José Ricardo, como é que você vê a visita do Lula neste momento aqui à nossa região? Eu acho um fato político muito importante, porque o Geraldo Cruz, que foi o único vereador que sobrou da busca judicial contra a Câmara do Embu e que afastou, por ordem judicial, 18 vereadores, ele foi o único que sobrou e ele era o único vereador então do PT. Eu acho que ele merecia a visita do Lula e o apoio do Lula como o Lula veio dar, porque realmente é um exemplo para o Brasil o que tem acontecido na cidade de Embu. E, aliás, o nosso jornal tem lutado muito ali, juntamente com o Geraldo Cruz e com todo o pessoal do Partido dos Trabalhadores. Você sabe que o Geraldo Cruz, Zé Ricardo, ele tem sido ameaçado, ele tem sido discriminado, não é? E como é que você vê isso, Zé Ricardo? Eu acho um absurdo. Isso mostra o tipo de política suja que se faz na nossa região. Como se faz de resto no Brasil todo, você vê no Piauí, você vê no Pará, você vê no Acre, você vê em todo que é estado do Brasil a sujeirada aparecendo. Eu acho que é um absurdo. Agora, ele disse textualmente, pessoalmente para mim, que ele, se esse for o risco, se esse for o preço que ele tem que pagar para limpar a cidade, ele paga. Eu acho que ele é muito corajoso. Idealista também. Idealista, e acho que nenhum de nós vai parar porque querem tapar a nossa boca. Podem tapar a nossa boca, mas terão outros. Realmente eu tenho visto aqui no Brasil que, felizmente, o povo, ultimamente, está abrindo os olhos e está vendo melhor as coisas.
Ricardo, eu agradeço as suas palavras e deixo você à vontade com o Canal 52 para suas considerações finais. Eu agradeço e espero que o Canal 52 realmente tenha sua implantação complementada e possa vir ajudar a defesa da cidadania na nossa região. Muito obrigado, boa noite. O deputado federal João Paulo está aqui ao meu lado, foi expressivamente votado aqui, tem muitos companheiros aqui na região e eu quero, nesse momento, deputado, colher um depoimento seu com muito prazer, dando-lhe boas-vindas ao nosso Canal 52. E, primeiramente, eu quero perguntar ao senhor sobre uma questão polêmica demais, que é das privatizações. Sabe-se, e agora, mais uma vez, ontem isso ficou demonstrado, que dinheiro público do BNDES, dinheiro do povo, financiando as empresas internacionais, empresas multinacionais, para a compra, como foi feito ontem, da CESP, né? Da CESP Tietê. Como é que o senhor vê isso, deputado? Não, veja, primeiro é importante a gente analisar a origem da ideia das privatizações surgida no Brasil. O governo e as elites venderam a ideia de que as privatizações seriam importantes porque o dinheiro, produto dessas vendas, iriam para a saúde e para a educação. Eu posso afirmar com tranquilidade que nenhuma cidade da região, nem São Lourenço, nem Itapecerica, nem Imbu, nem Taboão, nem Bugaçu, nem Juquitiba e nem a capital, com certeza receberam um centavo das privatizações na área da saúde e da educação. Então essa é a base do argumento dele. Segundo, que é muito lamentável, a gente assistiu o que ocorreu em São Paulo ontem. 380 milhões de reais, oriundos do BNDES, dinheiro do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, emprestado por uma empresa americana para comprar uma parte da geração e transmissão de energia do estado de São Paulo. Então, a partir de agora, nós, brasileiros, financiamos uma empresa americana para comprar e ser proprietária de uma parcela da CESP. Isso é lamentável. Esperamos que o povo, tá certo, com o tempo, com a reflexão, possa descobrir que foi um grande engodo essa política de privatização. Deputado, uma das questões mais discutidas no momento e que traz aí à tona toda uma reflexão social é a questão da violência e da criminalidade. Deputado, como é que é? Tem jeito a violência, a criminalidade? Olha, tem jeito, tem jeito. Evidentemente que nós temos que pensar curtíssimo, curto, médio e longo prazo, né? A longo prazo, a resolução do problema de segurança é você conseguir mudar a base da sociedade. Então, conseguir distribuir renda melhor, gerar emprego, as condições de vida da população melhorar, enfim, esse é a longo prazo que a gente tem que perseguir e lutar. A curtíssimo prazo, o que o governador precisa é enfrentar o problema. Ele não pode olhar para os problemas e dizer que ele não tem como resolver. Ele tem como resolver, sim. Tem dinheiro em caixa, pode construir nas cidades do estado de São Paulo pequenos centros, separar os menores infratores de pequenas infrações, menores com outras características que estão lá dentro, separá-los por idade, por periculosidade e fazer um tratamento mais adequado. É possível resolver o problema da criminalidade começando pelos menores. E depois é possível também iniciar um processo profundo de renovação da segurança no Estado. Eu insisto, o problema é mais grave, é mais profundo. Envolve o desemprego, envolve a educação, envolve a saúde, envolve a habitação. Mas é preciso tomar medidas já. Fazer com que a polícia vá para a rua, que a polícia seja melhor remunerada, que seja uma polícia cidadã, que seja uma polícia que respeite, que seja uma polícia que efetivamente dê segurança para os cidadãos. Queria falar comigo? Olha, então é o seguinte, nós vamos fazer aqui, eu convidar o Geraldo Geraldo, eu quero pegar ele. Aí depois. Iniciando aí as presenças. Doutor Evilásio foi eleito pela nossa região, é o primeiro deputado federal desta região. Deputado,
Como o senhor vê essa responsabilidade de representar, ou seja, de ser o primeiro representante na Câmara Alta de nossa região? Não tenha dúvida que é muito grande, mas não me incomoda porque minha vida foi sempre cheia de responsabilidade. O mais importante é que, graças a Deus, eu estou me esforçando para fazer um trabalho que não decepcione a população, o eleitorado da nossa região, porque o fato de ser, de ter o ineditismo de ser o primeiro da região, isso vem revestido de uma expectativa muito grande. E nós somos deputado federal, é diferente de executivo, né, que tem o poder da máquina, do orçamento para administrar. E nós estamos lá para fazer parte do Legislativo e, graças a Deus, já me coloco entre os deputados lá em Brasília de maior produção legislativa, entre propostas de emenda constitucionais, projetos de leis, relatoria de projetos. E, aliás, eu tive a felicidade de relatar e fazer um substitutivo ao projeto de lei mais importante da história do país, que é o projeto de iniciativa popular, que cria o Fundo Nacional de Habitação. Quase 900 mil brasileiros subscreveram esse projeto e caiu na minha mão agora para ser o relator, já passou pela minha comissão. Se Deus quiser, brevemente está sendo votado no plenário da Câmara, o que é um fato muito positivo. Deputado, quais são os principais projetos que estão tramitando lá e o que eles têm a ver também com a nossa região, visto que a nossa região é uma região pobre e as reivindicações aqui, acho que é de todo o Brasil, reivindicações em todas as áreas. Mas, especificamente, os projetos que estão tramitando lá, existe alguma coisa em especial que nós podemos aguardar que tenha um bom desenvolvimento na Câmara Alta? Eu já coloco em primeira mão que ontem nós aprovamos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que normatiza, disciplina um pouco o gasto com o legislativo, porque em algumas cidades desse país o abuso é muito grande. Então hoje vai haver um limite constitucional de gastos, né, no poder legislativo, escalonado, dependendo da cidade, da população da cidade, haverá mais ou menos verba. E normatiza também um pouquinho os vencimentos de vereadores, que isso é um custo muito grande para o Brasil. Mas ontem teve uma outra PEC importante, a PEC 169, que visa veicular mais verbas para a saúde, que é um problema seríssimo nesse país. O nosso Ministério da Saúde tem um orçamento muito baixo para fazer frente às necessidades de saúde da população, para reavaliar essas tabelas do SUS, que é infinitamente baixa, vergonhoso até as cifras. E, de qualquer maneira, é um avanço muito comemorado na Câmara, mas eu não tenho razão para comemorar muito, não. Porque eu acho que nós estamos elevando em 5% o orçamento do ano que vem em relação a esse ano. Eu não acho que isso é vitória, porque a inflação deve estar acima disso. Mas o mais importante é que se garante uma vinculação de recursos. O município e o Estado agora vai ter um mínimo de dispêndio constitucionalmente para destinar à saúde. De qualquer maneira, é um pequeno avanço, mas é um avanço. Eu diria que numa jornada de 10 quilômetros deu uma passada, mas pelo menos não andou para trás. Falando agora sobre política local, deputado, o seu reduto maior, a sua votação maior saiu do município do Taboão. Qual é a perspectiva agora para as eleições municipais do Taboão? Quem o senhor vai apoiar agora para prefeito do Taboão? É verdade. Taboão me felicitou com 55% da minha votação e a região toda, compreendendo aquela região vizinha, né, da cidade de São Paulo,